pessoal! A proposta de hoje é fazer uma aula de resolução de exercícios para revisar os principais tópicos do nosso teste que será na semana que vem. Eu, professora Mônica Borges, vou fazer os exercícios sobre calor latente, lei zero e transferência de calor, e o professor Alex Dias vai fazer exercícios sobre dilatação térmica e gases ideais. Aproveito para lembrar que temos atendimento de física segunda, quarta e sexta. Aproveitem todas as oportunidades. Revisem todo o material disponível na plataforma e boa preparação para o seu teste. Então, vamos resolver agora o exercício sobre calor latente. Vamos ler o enunciado. Em um laboratório, um corpo com massa de 30 gramas inicialmente em sua temperatura de fusão é aquecido durante 140 segundos por uma fonte térmica de potência constante igual a 15 calorias por segundo. Com o aquecimento, o corpo passa completamente do estado sólido para o estado líquido, mantendo sua temperatura constante. Admitido que toda energia liberada pela fonte térmica seja integralmente absorvida pelo corpo, calcule em calorias por grama o seu calor latente de fusão. Bem, como a temperatura foi mantida constante, podemos concluir que toda a energia que esse corpo ganhou foi utilizada exclusivamente para a mudança de estado. Então, nesse exercício, nós vamos utilizar apenas a expressão de calor latente. Porém, antes de calcular o calor latente, precisamos descobrir qual foi a quantidade de calor total recebida por esse corpo durante esses 140 segundos. Para isso, vamos fazer aquela famosa regra de 3. Como assim? Ele me deu a potência dessa fonte. E a potência fala que ele recebe 15 calorias por segundo, ou seja, 15 calorias em 1 segundo. Então, eu posso, usando a regra de 3, descobrir qual é a quantidade total de calorias, que eu vou chamar de X, que ele vai receber em 140 segundos. Multiplicando cruzado, X vezes 1 vai ser igual a 15 vezes 140. X vezes 1 é X. E 15 vezes 140 vai ser igual a 2.100 calorias. Não termina por aí, porque agora eu posso substituir esse valor na expressão do calor latente. Então, substituindo, eu tenho que a quantidade total de calor, que é 2.100, é igual à massa desse corpo, 30 gramas, vezes o calor latente de fusão, que é a minha incógnita. 30 está multiplicando, passa por outro lado dividindo. Eu tenho que o calor latente vai ser igual a 2.100 dividido por 30. Portanto, o calor latente de fusão é igual a 70 calorias por grama. Essa é a nossa resposta final. Então, vamos resolver agora o nosso segundo exercício da revisão, um exercício sobre lei zero. O tereré, bebida típica do Mato Grosso do Sul, é uma tradição em qualquer roda de amigos, sendo sempre servido bem gelado. Para o seu preparo, é utilizada uma garrafa térmica de capacidade térmica de 50 calorias por grau Celsius, a uma temperatura de 10 graus Celsius. Com 3.000 gramas de água também a 10 graus Celsius e 0,3 kg de gelo a 0 graus Celsius.
Após algum tempo, a mistura de água com gelo atinge o equilíbrio térmico, sendo colocada na guampa com a erva e a bomba para o tereré ser servido. Considere que não houve troca de calor do interior da garrafa com o meio externo, com a erva e com a guampa. Determine a temperatura da água no interior da garrafa, temperatura de equilíbrio, né? Quando alguém vai tomar o tereré, ou seja, a temperatura de equilíbrio da mistura. Dados fornecidos: calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Bem, um exercício de lei zero, que é um exercício longo, você precisa primeiro organizar todos os dados fornecidos pelo problema. Lembrando que aqui o nosso problema está focado no que está acontecendo no interior da garrafa térmica. Então, a troca de calor entre a garrafa térmica, a água no estado líquido e com o gelo. Não vamos considerar, como ele falou no enunciado, troca de calor com a erva, com a guampa, tá? Ou com o meio externo. O foco está no interior da garrafa. Esses 3 elementos. Então, a garrafa térmica, que é o nosso calorímetro, o problema deu 2 dados sobre ela. Eu vou chamar de 1, tá? Elemento 1. Deu a capacidade térmica, 50 calorias por grau Celsius, e deu a temperatura inicial dessa garrafa térmica, 10 graus Celsius. O segundo elemento que a gente tem que considerar é a água no estado líquido. Quais foram os dados fornecidos? Deu a massa dessa água, 3.000 gramas. A temperatura inicial dessa água, que também é 10 graus Celsius. E o calor específico dessa água, que vale 1 caloria por grama grau Celsius. E o terceiro e último elemento que a gente vai considerar é o gelo que está no estado sólido. A massa desse gelo é 0,3 quilogramas, só que eu vou mudar a unidade, eu vou passar para gramas para ficar todo mundo na mesma unidade, então são 300 gramas. Temperatura inicial do gelo, 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do gelo. Então, ele já está ali pronto para derreter. Qualquer quantidade de calor que ele receber, ele já vai começar esse processo de mudança de estado. E deu o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. Depois que eu anotei todos os dados, eu vou calcular a quantidade de calor trocadas por cada um. Para isso, eu tenho que analisar que processo que eles passaram. Então, vamos primeiro para a garrafa térmica. Que processo que ela vai sofrer? Ela vai sofrer variação de temperatura. Na verdade, a temperatura dela vai diminuir. Ela está a 10 graus, como eu vou colocar gelo nessa garrafa, ela vai reduzir um pouco essa temperatura. Ainda não sei para que valor, porque é o que nosso problema está pedindo, que é a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio. Mas eu sei que vai reduzir, que essa temperatura de equilíbrio está entre 0 e 10. Se envolve variação de temperatura apenas, eu tenho calor sensível, que eu vou chamar de Q1. Para o calor sensível da garrafa térmica, eu não vou usar o calor específico, eu vou usar a capacidade térmica. Então, o produto da massa pelo calor específico é substituído pela capacidade térmica. Então, a expressão fica Q1 igual a C1, capacidade térmica dela, né? Vezes a variação de temperatura dessa garrafa. Logo, vai ser 50, o Q1 vai ser igual a 50, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que são 10 graus Celsius. E a água no estado líquido, que processo que ela vai passar? Também vai ser variação de temperatura. Ela também vai reduzir a temperatura dela, mas ela não vai se solidificar. Ela não vai passar por um processo de mudança de fase, tá? Mudança de estado. Então, também vai ser calor
sensível, mas agora eu vou usar o calor específico, então vai ser a expressão mais conhecida aí, que vocês utilizam muito, de calor sensível, que é o produto da massa pelo calor específico, pela variação de temperatura. Então, eu vou chamar de Q2, vai ser igual 3.000, que é a massa dessa água, vezes 1, que é o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é igual a 10. O gelo já vai passar por processos, né, um pouquinho diferentes. Então, o primeiro processo que ele vai passar é a mudança de estado. Então, esse gelo ele já está ali na temperatura de fusão, mas quando ele receber calor, ele vai começar a mudar de estado. E com isso eu não vou usar calor sensível inicialmente para ele, eu vou chamar de Q3, tá? A quantidade de calor que ele vai receber vai ser de latente, tá? Que é igual ao produto da massa vezes o calor latente, nesse caso, de fusão. Então, vai ser igual a Q3 vai ser igual a 300 vezes 80. Só que não para por aí. A água resultante dessa fusão, ela ainda pode aumentar a temperatura, ou seja, também vai passar pelo processo de variação de temperatura. Agora até vai aumentar a temperatura dessa água. Então, eu também tenho um calor sensível nessa parte, que eu vou chamar de Q3 linha, tá? Vou botar uma linhazinha para diferenciar. Que vai ser o produto da massa pelo calor específico, pela variação de temperatura. A massa dessa água que resultou da fusão também são 300 gramas, né? O calor específico 1 e a variação de temperatura dessa água vai ser a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final, menos a inicial dela, que é 0. Porque quando terminar o processo de fusão, ela está inicialmente a 0 graus e vai aumentar o valor dela até atingir a temperatura de equilíbrio. Com isso, agora eu posso escrever a lei zero. Vocês lembram? O que diz a lei zero? Que é a soma das quantidades de calor trocada entre os corpos que estão isolados termicamente, que eles estão dentro, né, de um calorímetro, tem que ser igual a zero. Então, se eu somar o Q1, que é da garrafa térmica, com o Q2, que é da água líquida, mais o Q3 e o Q3 de linha, que é do gelo, a soma dessas quantidades de calor tem que ser igual a zero. Vamos substituir o que a gente tem até agora para cada uma dessas? O Q1 vai ser 50 vezes a variação de temperatura, temperatura de equilíbrio menos 10. O Q2, 3.000 vezes 1 vezes a variação de temperatura que essa água sofre, temperatura de equilíbrio menos 10. O Q3 vai ser 300 vezes 80, né? Que é a quantidade ali de calor latente. E o Q3 linha vai ser 300, a água que resultou da fusão, né? Vezes 1, vezes a variação de temperatura que ela vai sofrer, que é a temperatura de equilíbrio menos 0. Aplicando as distributivas, nós temos 50T menos 500, primeiro termo, mais 3.000T menos 30.000, mais 300 vezes 80, 24.000, mais, ó, outra distributiva, 300T menos zeros, porque 300 vezes 0 dá 0. Eu só coloquei aqui para você entender que o último termo é 0, mas se você quisesse nem precisava escrever. Aquilo é 0 e tudo isso igual a 0. Vamos juntar todos os termos que... Vamos somar, né? Todos os termos que contém a variável, que é a temperatura de equilíbrio. Então, eu tenho 50T mais 3.000T mais 300T. Então, somando esses três termos, eu tenho 3.350T. E os termos que não têm a variável, né? A nossa incógnita. Menos 500 com menos 30.000
dá menos 30.500. Vou somar com mais 24.000. Isso vai dar, posso continuar somando, né? Menos 6.500. O que não tem a minha incógnita, eu vou passar para o outro lado. Tá subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Então, vai ficar mais 6.500. O que está multiplicando, a minha incógnita, que é 3.350, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que a temperatura de equilíbrio vai ser 6.500 dividido por 3.350. Isso vai dar 1,94, que é aproximadamente 2 graus Celsius. Lembra que eu falei que a temperatura de equilíbrio estaria entre 0 e 10. Então, a nossa temperatura de equilíbrio vai ser igual a 2 graus Celsius, aproximadamente. Ok? E essa é a nossa resposta final. Então, vamos ao nosso terceiro exercício de revisão sobre transferência de calor. O isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Vamos à primeira. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador por convecção. Nas antigas geladeiras, as prateleiras eram grades vazadas para que o ar frio, que é mais denso, descesse, enquanto o ar quente, menos denso, subisse. E assim, você tinha esse fluxo até atingir o equilíbrio térmico dentro da geladeira. Nas modernas geladeiras, existe um dispositivo que injeta ar frio em cada compartimento, não mais necessitando de grades vazadas. Você ainda consegue encontrar alguns modelos mais simples que têm grades, como prateleiras na geladeira. Ainda é possível. Vamos à segunda. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por radiação. Esse processo se dá através da propagação de ondas eletromagnéticas, não havendo movimento de massa ocorrendo, portanto, também no vácuo. Então, como você lembra aí da nossa aula, sobre transferência de calor, as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de matéria para se propagar. Então, é a única forma de transferência de calor que pode ocorrer também no vácuo. Então, nesse tópico, somente a radiação. Terceiro e último. Em uma garrafa térmica, é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por. Primeiro, a gente já viu no tópico anterior que o vácuo não impede a radiação. Então, ela não pode ser uma dessas duas aí. Sobra, então, quem? Condução e convecção. Exato! Na verdade, condução e convecção que são processos que movimentam massa. Lembrando que a convecção ocorre principalmente nos fluidos, gases e líquidos, porque você tem deslocamento de matéria, e a condução ocorre principalmente em sólidos, aonde você tem um deslocamento de energia, mas a matéria, ela continua no mesmo lugarzinho, ok? Com isso, na ordem, os processos de troca de calor utilizados para preencher as lacunas corretamente são: o primeiro foi convecção, o segundo, radiação, e o terceiro, que são dois na verdade, condução e convecção. Com isso, nós temos a resposta correta, letra D.
Uma esfera de aço possui 10 metros cúbicos, quanto está a temperatura de 20 graus Celsius. Se a esfera for aquecida até a temperatura final de 1000 graus Celsius, qual será o seu volume final? Dado coeficiente de dilatação linear 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então vamos lá, pessoal, para a resolução do problema. Como sempre, vamos anotar os dados do problema, né? Ele me deu aqui o volume inicial, 10 metros cúbicos, a temperatura inicial e final, e com ela eu já adquiro a variação de temperatura, meu ΔT, que é a temperatura final, 1000 graus Celsius, menos a inicial, 20 graus Celsius, nós temos 980 graus Celsius. E ele me deu o coeficiente de dilatação linear, que é alfa igual a 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ok? O que ele quer? Ele quer o volume final. Para determinar o volume final, eu preciso verificar quanto que esse camarada dilatou, porque o volume final será o volume inicial mais a variação de volume. E variação de volume envolve coeficiente de dilatação volumétrica. Ele me deu a linear, mas para obter a volumétrica, basta eu multiplicar por 3. Então, vai ser 3 vezes alfa, que vai ser 4,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Agora, com esses dados, eu determino a variação de volume, né? Então, o ΔV será o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Então, o ΔV será 10 metros cúbicos vezes 4,5 vezes 10 a menos 5 vezes 980. Isso dá a bagatela de 0,441 metros cúbicos. Então, o volume final será o volume inicial mais o tanto que ele variou, o tanto que ele cresceu. Então, o volume final é 10,441 metros cúbicos. A figura representa um gás perfeito de volume VI contido num cilindro fechado por um êmbolo de peso P, que pode se mover livremente. Colocam-se gradualmente grãos de areia sobre o êmbolo, que desce até o gás ocupar um volume VI sobre 3, como mostra a figura 2. O processo é lento o suficiente para que não haja nenhum tipo de variação de temperatura. Pode-se afirmar que o peso total dos grãos de areia colocados sobre o êmbolo foi... Então vamos lá, pessoal, anotando alguns dados do problema aqui, né? Ele me deu um problema literal, envolvem apenas letras, mas dá pra gente resolver. Ó, a pressão inicial, né, vai depender do peso que está em cima do êmbolo, ele chamou de P, o volume inicial aí é V, né, VI, na verdade, e aí você tem um número de mols ali que está dentro do gás, que eu chamei de NI, uma temperatura inicial TI, e a constante R é uma constante, R bonitinho. A pressão final é o que ele quer determinar, né, depois que você adicionou os pesos aí. O volume final, ele disse que é VI sobre 3, né? O número de mols final vai ser igual ao número de mols inicial, porque em momento algum ele falou que esse gás perdeu ou ganhou partículas. Então, e a temperatura, ele falou que o processo foi todo lento e não houve variação de temperatura. Então a temperatura final também é igual à temperatura inicial. E a constante R permanece constante. Uma coisa que é importante, gente, é que em problemas envolvendo gás ideal, você sempre vai pensar no antes e no depois e tem que lembrar que a equação universal do gás ideal é universal, ela vale sempre. Então, antes eu tinha uma pressão inicial, volume inicial é igual ao número de mols inicial vezes R vezes o T inicial, né? PV igual a nRT. E depois a mesma coisa é válida, a pressão final vezes o volume final tem que ser igual ao número de mols final vezes R vezes a temperatura final. Só que o número de mols, o R e o T, não variaram. Então isso daqui, ó, o nRT inicial e o nRT final são iguais. Ora, se eles são iguais, se nada mudou, o lado de cada equação também tem que ser igual. Ou seja, a pressão inicial vezes o volume inicial tem que ser igual à pressão final vezes o volume final. É similar àquele problema que aconteceu com a câmara do vácuo, que a gente fez lá, que a professora Mônica fez, né? O número de mols, R e a temperatura se mantém constante, o produto pressão vezes volume tem que ser constante. Então, ele antes de eu adicionar os grãos de areia, tem que ser igual a esse produto depois. A pressão inicial é P, o volume inicial é VI. A pressão final eu não sei, eu vou chamar de X. E o volume final é VI sobre 3. E aí, ó, eu posso cortar, cancelar o VI com VI, passar o 3 para cá multiplicando, e eu tenho que a pressão final será 3 vezes P.
Um cilindro metálico fechado com tampa contém 6 mols de ar à pressão de 4 atmosferas e na temperatura ambiente. Abre-se a tampa do cilindro. Depois de todo seu conteúdo entrar em equilíbrio termodinâmico com o ambiente, qual o número de mols que permanecerão no cilindro, admitindo o ar como gás ideal e a pressão do ambiente de 1 atmosfera? Ok, temos aqui então o dado do nosso problema. A pressão inicial, o volume inicial e final vão ser os mesmos, que é o cilindro. O cilindro estava fechado, depois ele foi aberto, mas ele não aumentou nem diminuiu de tamanho. Ele fechado estava com o gás todo cheio. Ele aberto, continua com gás ali dentro, claro, uma parte vai sair. Então o volume inicial e final são iguais. A temperatura também não mudou, a temperatura inicial é a temperatura do ambiente. Então quando você abriu ali, o gás entrou em equilíbrio com o ambiente, mas ele já estava em equilíbrio com o ambiente, ele estava na temperatura do ambiente, né? Isso que é a temperatura ambiente. E o número de mols antes de você abrir o cilindro era 6 mols e agora você quer saber quantos mols ficaram dentro do cilindro. A R é uma constante. Algumas pessoas perguntam o que é isso que eu escrevo aqui, tá? É CTE, que é a abreviação de constante. Para não precisar escrever constante, eu coloco CTE. Pessoal, olha aqui para a equação, PV igual a nRT. Eu posso, como eu quero relacionar aqui pressão com o número de mols, né? Que foi o que mudou mais, foi a pressão. Ó, a pressão mudou. O restante ficou constante e o número de mols vai mudar, então eu vou relacionar os dois, tá? Então eu vou tentar deixar pressão e número de mols de um lado e todo o resto do outro da equação. Então, ó, o número de mols está multiplicando, passa para cá dividindo, e o volume está multiplicando, passa para lá dividindo. Então eu tenho que a pressão sobre o número de mols é igual a R vezes T sobre o volume, tá? E aí olha que coisa interessante, isso daqui não muda, tá? O volume não mudou, a temperatura não mudou e o R é constante. Então, se todo esse lado da equação tem que ser constante, esse lado da equação tem que ser constante. Ou seja, a pressão inicial dividido pelo número de mols inicial tem que ser igual à pressão final dividido pelo número de mols final, tá? A pressão inicial era 4 atm e o número de mols inicial era 6 mols. E a pressão final passou a ser 1 atm. Porque eu abri a tampa e deixei ali o cilindro ficar com a pressão do ambiente. E aí eu quero saber o número de mols final. Então, ó, eu multiplico cruzado aqui, eu vou ter aqui 4 vezes o número de mols final é igual a 6. O número de mols final vai ser 6 dividido por 4. O número de mols final vai ser 1,5 mols. Tá aí, é essa quantidade de gás que vai ficar dentro do cilindro depois que ele for aberto. Ok?